A fé evangélica é fé em Jesus como o Cristo de Deus. É fé concreta, é fé em alguém. É fé da graça de Deus, ou seja, fé que parte e nasce da graça de Deus, e é uma fé nessa graça de Deus. Fé que se alimenta e se fortalece na Escritura e se move a partir, com e em direção a Jesus. A fé cristã é aquela que nasce da graça de Deus. Não é aquilo que naturalmente a gente chamaria de fé, como pensamento positivo ou a concentração dos nossos poderes psíquicos, mentais e etc. em alguma coisa que a gente quer que dê certo. Não, essa não é a fé cristã. A fé cristã é aquela que nasce porque Deus nos deu fé. Deus nos deu a fé para crer nele, crer na sua obra, crer que Jesus Cristo é o Cristo de Deus, é o Messias enviado da parte de Deus, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. É fé nessa graça que se revelou na cruz de Cristo. Fé de que a salvação e de que uma vida integrada com a vida de Deus só é possível por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, a sua morte e a sua ressurreição. Isso é fé em Deus, é fé que parte da sua graça e é fé na sua graça. É fé que se alimenta da sua graça. Não é fé que se alimenta da religiosidade. Não é fé que se alimenta de religião. Não é fé que se alimenta de moedas de troca entre nós e Deus. Não é fé que oferece coisas para Deus para que Deus nos abençoe em troca. Não é fé que oferece sacrifícios a Deus para que esses sacrifícios venham a apaziguar a ira desse Deus. Não, isso não é fé evangélica. A fé evangélica é aquela que nasce da sua graça e que se alimenta da sua graça, sabendo que tudo o que temos e tudo o que somos é fruto dessa graça, que se traduz nesse amor desse Deus por nós. É a fé que esse Deus nos ama a tal ponto de nos fazer quem somos e de nos dar tudo o que Ele nos deu de graça. Ele te deu salvação, Ele te deu o seu Espírito, Ele te deu esta família, Ele te deu todas essas coisas por ação da sua graça e muito mais. Coisas que Ele te deu, que você já tem e que você ainda não viu. Ele te deu um futuro, Ele te deu uma esperança, Ele te deu vida eterna, Ele te deu o privilégio de assentar-se com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eternamente você está lá. Isso é algo que Ele já te deu, você só ainda não viu, mas você crê nisso. E você faz disso a sua realidade. Lembra que a gente falou? A fé é quando a gente transforma o invisível em concreto e a gente transforma o futuro no nosso presente. Essa é a fé daquele texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. É uma fé que se alimenta e se fortalece aonde? Na Escritura. É uma fé que só tem razão de ser por causa que todas essas coisas que a gente acabou de falar, o amor de Deus, a graça de Deus, o sacrifício de Jesus, a esperança que nós temos, você só sabe de todas essas coisas por causa do quê? Por causa que Deus nos deu a sua palavra, por causa da Escritura, por causa da Bíblia. Eu não tenho fé que cresce e se fortalece sem Bíblia, sem Escritura, sem o conhecimento profundo, diário, sem buscar todos os dias na palavra de Deus o alimento que sustenta essa nossa fé. E é uma fé que se move a partir de Jesus, com Jesus e em direção a Jesus. Significa que Jesus se torna o parâmetro da nossa fé. A nossa fé se desenvolve a partir dele, com ele, nele, em direção a ele. A nossa fé ganha o seu sentido na pessoa de Jesus de Nazaré. É por isso que o Novo Testamento trabalha em termos de discipulado. Ser um discípulo de Jesus, o que significa? Aprender com Jesus, ter Jesus como o mestre da sua vida. E Jesus não é um mestre de conceitos e de ideias, Jesus é um mestre de vida. É aquele que quer te ensinar a viver os valores do seu reino, quer te ensinar a viver sob o governo do seu Pai, sob o governo de Deus. Esse é o Jesus da Escritura. Essa nossa fé, portanto, precisa estar fundamentada no Cristo da Escritura. E é justamente o Cristo que dá vida à Escritura, que dá vida a nós. Olha que coisa linda.
saber que todas essas coisas é plano de Deus para a tua vida, porque Ele quer o melhor para você, porque Ele quer que você viva a vida que Ele planejou. Ele quer que você e eu experimentemos essa vida plena, que só é possível se você deixar, se você permitir que Ele te diga o como você tem que viver. E é por isso mesmo, pensando hoje em um dos aspectos de uma fé que parte de Jesus, convive com Jesus e tem Jesus como seu objetivo, ou seja, é uma fé que quer me conduzir até Cristo, na caminhada com Cristo e em Cristo. É uma fé que quer me fazer mais parecido com Jesus. Por isso, a direção, o alvo da nossa fé é Cristo. A nossa fé quer, portanto, transformar o Israel progressivamente, diariamente, em um ser humano, em um homem, cada dia mais parecido com Jesus. E um dos aspectos mais evidentes da pessoa de Jesus e o resultado da sua relação com o seu Pai, qual é? É justamente o serviço. Marcos, capítulo 10, versículo 45, diz para nós, e isso é palavras de Jesus, que o Filho do Homem, ou seja, Jesus falando dele mesmo, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus se define como servo, e servo enviado da parte de Deus. O que isso significa? Se Jesus é o princípio da minha fé, é o fundamento, é o chão da minha fé, e Jesus é também o alvo da minha fé, que tipo de pessoa que Ele quer que você seja? Que tipo de fé que Ele quer que você tenha? Semelhante a Ele, semelhante à fé dEle, que produz a mesma vida que Ele produziu quando esteve entre nós e que continua a produzir na vida de pessoas que se submetem ao seu discipulado. Mas se submetem ao seu discipulado de fato, o seu discipulado real. Não são frequentadores de igreja de domingo e religiosos. Não, são pessoas que entenderam Jesus e que realmente decidiram viver a vida para Ele. São pessoas que decidiram que a fé nossa em Cristo Jesus deve permear toda a nossa vida, deve transformar todos os cantos da nossa vida e nos fazer de fato homens e mulheres semelhantes a Jesus neste mundo imediatamente. É uma transformação da forma como vivemos, é uma transformação da nossa ação neste mundo. E eu gostaria de ler inicialmente 2 textos do Novo Testamento que nos falam um pouco da relação entre fé e trabalho, fé e serviço. O primeiro deles está em 1 aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, onde o apóstolo Paulo, na introdução da carta, dando a sua saudação aos Tessalonicenses, escreve o seguinte para os Tessalonicenses, como uma oração. É um motivo de agradecimento de Paulo a Deus por causa daquilo que ele observa na vida desses cristãos e cristãs da cidade de Tessalônica. O texto diz o seguinte: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? 3 coisas que Paulo menciona: fé, o amor e a esperança. Esse é o tripé da vida cristã: a fé, a esperança e o amor. Mas nesse texto, como a gente não quer falar tanto do amor e da esperança, eu quero destacar essa expressão: o trabalho que resulta da fé. Quando a gente fala de um trabalho que resulta de fé, o que isso significa? Significa que na fé cristã não tem nada desse negócio de ser uma questão íntima e pessoal. A fé cristã não tem nada desse negócio de pensamento pessoal positivo, para que as coisas que eu quero, desejo, eu mentalizo, aí eu visualizo aquilo que eu quero e desejo, aí eu concentro todas as energias cósmicas do meu ser para conseguir aquilo que eu desejo, e de repente, do nada, acontece aquilo que eu queria.
Isso não tem nada a ver com fé cristã. Esse tipo de misticismo e outros não tem nada a ver com a fé cristã. A fé cristã é uma fé que se demonstra, é uma fé que se mostra no trabalho, é uma fé cujo resultado é justamente o serviço, é justamente o trabalho. Significa que os tessalonicenses não escreveram uma carta para Paulo dizendo nós temos fé. O que os tessalonicenses fizeram? Viveram essa fé. E ao viverem essa fé, ela deu resultados. E ao darem resultados, o que é que Paulo agradece a Deus? Eu agradeço a Deus por aquilo que vocês têm demonstrado. A fé de vocês é visível. A fé de vocês é provada pelo trabalho de vocês. E é justamente no trabalho de vocês é que eu vejo a qualidade da sua fé. É justamente nas coisas que vocês fazem, na forma como vocês vivam, nas palavras de vocês, no comportamento de vocês, no cuidado de vocês com o próximo. Nisso tudo eu tenho visto a fé de vocês. Fé não é conceito, mas algo que se vê, algo que se prova, algo que se torna concreto na vida transformada por meio dessa fé. E um outro texto que eu quero ler para vocês, que por muito tempo, às vezes até é entendido como contraditório aquilo que Paulo nos fala sobre salvação, mas que curiosamente tem tudo a ver e os dois estão falando da mesma coisa, que é Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 19. O texto diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim, também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, mas até os demônios creem e tremem. Sério essa palavra dele, né? Sabe o que ele está dizendo? Na verdade, ele não entra em nenhum conflito com aquilo que Paulo disse. O que ele está dizendo é que existem dois tipos de fé, mas uma é de fato fé, e a outra não é fé porque está morta, não é nada. Qual é a fé de que Paulo fala? Qual é a fé de que Jesus fala? Qual é a fé de que Tiago está falando? É uma fé que está relacionada ao serviço e que só pode ser mostrada no serviço. Não é fé do discurso, não é fé tanto daquele sentido de que a fé é algo que você pensa ou acredita. Porque acreditar em Deus, o que ele diz no texto? O diabo também sabe que Deus existe e acredita nele. Acreditar não é essa fé. Fé do Novo Testamento, a fé evangélica é a fé do trabalho e da ação. É a fé das obras. E o interessante é você saber o seguinte, que aquilo que você leu lá no texto de Paulo para os Tessalonicenses, o trabalho que resulta da fé, trabalho é o mesmo substantivo grego que Tiago está usando para falar de obras. Significa que as obras que resultam da fé, ou aqui nesse texto você pode dizer de que adianta ter fé se não tem trabalho. É exatamente o mesmo substantivo, eles estão falando exatamente da mesma coisa. A fé evangélica é uma fé que só se pode provar por intermédio do trabalho. Não é fé conceitual e não é fé que diz respeito ao que você acredita ou deixa de acreditar, mas é uma fé que se traduz em trabalho, em ação, em serviço. Sabe por quê? Não que isso seja automático. Não que a gente vai fazer o serviço desassociado daquilo que a gente crê. Muito pelo contrário. É justamente que eu tenho aquela fé inicial que a gente falou, a fé em Jesus como o Cristo de Deus, a fé da graça e na graça de Deus, a fé que se alimenta e se fortalece na Escritura e uma fé que parte, se move e está em direção a Jesus. Essa fé no qual a gente crê em Jesus como o Cristo de Deus, na sua graça, na sua Escritura e no discipulado do seu Filho Jesus, essa fé se traduz no nosso serviço. É o que transforma o nosso ser. Ou seja, tudo aquilo que eu creio, se não se traduzir em ação, tem alguma coisa muito errada com aquilo que você crê.
se não se traduz em obras que dão testemunho da qualidade dessa sua fé, então tem alguma coisa muito errada com aquilo que você está crendo. Porque se você crê de fato em Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra, se você crê de fato em Jesus Cristo como o Filho de Deus, que morreu numa cruz para te salvar, se você crê de fato na ressurreição de Cristo, que é a tua ressurreição também, se você crê de fato que a palavra de Deus é de fato inspirada por Ele, e nela está contida tudo o que você precisa saber para a sua vida e a sua fé, se você realmente crê tudo nisso, só tem um resultado que a sua fé pode trazer: um trabalho que glorifica a Deus. Uma vida, uma ação, uma prática que glorifica a esse Deus. Por isso, em resumo, a gente pode dizer o seguinte: o trabalho ou a obra, já que os dois são o mesmo substantivo no texto original, o trabalho ou a obra que resulta da fé, a fé tem um produto prático e visível que prova a sua origem e qualidade. A fé tem um produto prático e visível que prova a sua origem e a sua qualidade. É exatamente o que Paulo disse para os Tessalonicenses e o que Tiago disse na sua carta. O trabalho que resulta da fé. Nada disso de fé ser o quanto você sabe de Deus e de Bíblia. Nada disso de fé ser o quanto você acredita e tem força para acreditar nas coisas. Acreditar, todo mundo acredita em alguma coisa, mas não significa que essa seja a fé que salva. A fé que salva é a fé no Cristo, é a fé em Deus, na sua Escritura. E tudo isso, quando atuam juntos, de fato em nós, quando realmente entrou para a nossa vida de uma forma estrutural dentro de nós, então essa fé inevitavelmente mostra os seus resultados. É a ideia de você conhecer a árvore pelos seus frutos. É exatamente os frutos que lhe dizem a origem e a qualidade dessa árvore. São as coisas que nós produzimos, é a nossa ação no mundo. E quando a gente fala de serviço, quando a gente fala de trabalho que resulta da fé, nós não estamos falando simplesmente de um ou outro serviço que a gente faz para alguém, uma ou outra caridade que a gente oferece aqui ou acolá para aliviarmos a nossa consciência. Não. A gente está falando de uma vida de serviço, onde todo o meu ser agora só está nesse mundo porque encontrou a razão da sua existência: servir ao próximo, em todas as coisas. Começando pelo meu sentimento em relação ao próximo. O que é que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, de 1 até 5? Em resumo, seja a ação de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se. Versículo 6. Mas ele fez o quê? Se esvaziou de si mesmo. Essa mesma atitude tem que ser a nossa com relação ao nosso próximo. Se você está dizendo que a sua fé é uma fé real e concreta, vem a pergunta: por que é que você se considera superior ao seu próximo? Por que é que você se acha mais privilegiado do que o seu próximo? Por que é que você sempre sente que o amor que deveria ser dado a você está sendo dado para o seu próximo? Se você realmente considera o seu próximo como superior a você em todas as circunstâncias, então essa fé no Cristo está começando a fazer sentido para você. Está começando a trabalhar a sua vida. O princípio do serviço está justamente aí. Quem é o próximo para você? Esse é o princípio do serviço. Fazer o bem para alguma pessoa não tem problema nenhum. Inclusive, a gente faz o bem para os outros até para aliviar nossa consciência ou para sermos vistos pelos outros. Olha como ele é uma pessoa caridosa. Entende? A gente faz isso com uma maior facilidade. E nós somos hipócritas mesmo, pessoal. A Bíblia fala isso o tempo todo para nós. A gente é meio hipócrita mesmo. E a gente tem condição de fazer uma coisa dessa. Transformar a nossa fé bela e perfeita em Cristo Jesus em algo para a nossa própria vaidade. A gente tem como fazer isso. Mas qual é o princípio do Evangelho? Considere o outro superior a si mesmo. Porque esse é o exemplo de Jesus. Foi isso que ele fez. E ele só chegou até aquela cruz porque ele considerou você, a sua vida, mais importante do que a dele. Foi justamente por isso que ele deu a vida dele por você. Esse é o princípio do serviço. Como você enxerga o seu próximo?
como você enxerga o seu próximo, como você enxerga o seu patrão, como você enxerga os seus subordinados, como você enxerga a sua esposa, como você enxerga o seu marido, como você enxerga os seus filhos, como você enxerga os seus pais, como você enxerga os seus colegas de trabalho, como você enxerga os políticos do nosso país. Aí já começou a pegar pesado, né? Esse é o princípio da fé. Considere o outro superior a si mesmo. Esse é o princípio do serviço, porque é o exemplo de Jesus. A fé tem um produto prático e visível que prova a sua origem e a sua qualidade. Se a minha fé tem a origem em Cristo, é uma fé que considera o outro superior a mim mesmo e por isso serve. E por isso se faz servo do próximo. Por isso coloca a sua vida à disposição do próximo. Não busca nada para si mesmo. Não quer absolutamente nada de reconhecimento para si, mas faz o que tem que fazer simplesmente movido por essa fé. E essa fé começa a se entrelaçar com outras diversas palavras que o Novo Testamento vai colocar para nós, que formam o todo da nossa vida em Deus. Essa fé que se traduz em serviço ao próximo, que é amor. É amor, isso é graça, isso é misericórdia. Todas essas coisas que estão em Deus e em Cristo passam a ser a nossa própria vida. Começam a se unir essas diversas palavras antes desconexas para se transformarem a nossa própria vida em Deus. Onde fé, amor, esperança, graça, misericórdia, justiça, amabilidade, domínio próprio, ou seja, todas essas coisas começam a formar um todo, e o todo é quem nós somos e o que é a nossa vida. É exatamente isso que a gente vai observando no discipulado de Cristo. E falando em discipulado de Cristo, eu gostaria de ler um texto com vocês, que é na verdade uma história muito breve, bem pequenininha, que está lá no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Essa história é de uma mulher aparentemente desconhecida, se não fosse essa única referência que a gente tem a ela no Novo Testamento. Atos, capítulo 9, do versículo 36 a 43, o texto nos fala, história que Lucas escreveu para nós, sobre uma mulher chamada Tabita, ou também conhecida como Dorcas. Atos, capítulo 9, de 36 a 43, o texto diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Vamos orar novamente? Pai querido, que o Senhor fale conosco através dessa história. Que Tabita seja para nós muito mais do que um registro histórico, mas que seja um exemplo para a nossa própria vida. Nos ajuda, Pai, a olharmos para a vida dessa mulher, uma desconhecida para tantos, mas que na vida simples dessa mulher, o Senhor mostra todo o seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Essa narrativa tem um valor muito especial para mim. Vocês sabem que eu trabalho numa rádio em São Paulo, a Rádio Transmundial, e eu estou escrevendo um programa junto com uma amiga minha, Renata Burjato, onde a gente está contando histórias de personagens, e personagens que a gente tem uma preferência, que são aqueles mais desconhecidos.
Então a gente pega o personagem, como por exemplo esses poucos versículos que a gente tem sobre Tabita. A gente faz a pesquisa histórica sobre condição de vida, grupos sociais como, por exemplo, viúvas. A gente faz a pesquisa sobre a cidade, etc. Ou seja, faz uma pesquisa histórica e cria uma narrativa, fictícia, obviamente, mas se baseando na plausibilidade histórica, o que pode ter acontecido. Então a gente tenta dar vida ou trazer à vida a algumas personagens aparentemente desconhecidas da Escritura. E uma delas, a segunda que a gente escreveu, foi justamente Tabita. E essa tem uma história é uma história muito importante para nós, porque é uma história tão simples, gente. São poucos versículos e o que se fala dela é tão pouco. Mas tem um impacto extremamente grande quando a gente pensa na perspectiva do poder transformador do Evangelho. O que o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa que compreendeu o seu mínimo necessário. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O mínimo necessário do Evangelho é isso. E o mínimo necessário, na verdade, é o coração de todo o Evangelho. O poder transformador disso, de uma vida em obediência a Cristo, a gente vê traduzido de uma forma muito clara, de uma forma muito bela na vida dessa mulher, na vida de Tabita. Porque, em primeiro lugar, sabe o que a gente observa nela? A fé, a sua origem e a sua qualidade. Olha o que o texto diz, lá no versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Qual é a origem da sua fé? Ela é uma discípula de Jesus. Ponto. Isso já diz tudo. Quem ela é? Ela é uma seguidora de Jesus. Ela é uma discípula de Jesus. E isso já diz tudo o que você precisa dizer sobre quem é essa pessoa. Ela é alguém que segue Jesus. É alguém que reconheceu que Jesus era o seu Senhor e o seu Mestre. E a partir disso, o que Tabita fez? Começou a seguir o seu ensino. Se tornou uma discípula de Jesus. Ela é identificada como uma discípula de Jesus. Não é identificada como uma mulher, ou como uma das viúvas, ou como uma habitante. Não, ela é uma discípula de Jesus. Essa é a origem da sua fé. É justamente a sua fé no Cristo, a sua fé em Jesus, que fez dela uma seguidora de Jesus. E ser discípulo ou discípula de Jesus, nesse contexto, é viver como Jesus viveu. Viver pelos seus valores, viver de acordo com o seu ensino. É buscar transformar a sua vida, transformar o seu ser todo, a partir do que Jesus ensina. A partir daquilo que foi a ação de Jesus no mundo. É literalmente imitar as suas atitudes, imitar a sua conduta. É se relacionar com Deus da forma como Jesus se relacionava com o Pai. É se relacionar com o próximo da forma que Jesus se relacionava com o próximo. E uma das coisas que nós dissemos naquela primeira pregação sobre fé que eu fiz, é que a fé nos faz enxergar a vida, a si mesmo, o próximo e o mundo com os olhos de Deus. Isso é ser uma discípula de Jesus. Ela passa a enxergar todas as coisas com olhos diferentes. Agora é a visão do próprio Cristo que está nela. E isso a identifica como uma discípula de Jesus. Que coisa linda você ser reconhecido como um discípulo ou como uma discípula de Jesus. E para falar a verdade, eu preferia muito mais ser reconhecido como um discípulo de Jesus do que como um crente evangélico protestante batista. Eu preferia ser muito mais reconhecido como um discípulo de Jesus. Mas talvez as minhas obras ainda não sejam tão visíveis ou realmente não são praticadas como as obras dessa simples mulher, de uma simples Tabita. É por isso que talvez ainda não me reconheçam como um discípulo de Jesus. Por isso que às vezes só me reconheçam como um pastor ou professor evangélico, protestante, batista, crente e por aí vai. Mas não como discípulo de Jesus. Tabita é reconhecida discípula de Jesus. A origem da sua fé está no Cristo. O Cristo que agora literalmente vive nela, age por meio dela. Isso é ser um discípulo
de Jesus. E qual é a qualidade dessa fé? Bom, o resultado é natural. Se ela é uma discípula de Jesus, ela pratica as obras que Jesus pratica. Ela faz aquilo que Jesus faz. Daí é que a qualidade da sua fé é a prática de boas obras. É uma pessoa que faz boas obras. Aqui eu me lembro de 2 textos. Um do Sermão do Monte, quando Jesus diz para os discípulos que o mundo veja as obras que vocês realizam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O segundo texto, Efésios capítulo 2, versículo 10. Vocês são criaturas de Deus, criação de Deus em Cristo Jesus, para praticarem boas obras, as quais Deus preparou antes para que vocês andassem nelas. Vocês são feitos por Deus para prática de boas obras, e são feitos por Deus em uma nova natureza, em uma nova criação, feitos em Cristo Jesus para fazerem boas obras. Pois é exatamente o que a gente vê na vida de Tabita. Alguém que é uma discípula de Jesus e a qualidade da sua vida está justamente nas obras que ela realiza. Obras boas, obras que são obras do próprio Deus. Em segundo lugar, a gente vê nela uma fé visível e uma fé prática. Olha o que diz o texto no versículo 39, na parte B. Todas as viúvas o rodearam Pedro, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Ela morreu, a gente não sabe o motivo da morte, mas ela morreu. E quando ela morre, os discípulos, ou talvez até mesmo quando ela estava doente, os discípulos começam a se preocupar com a ausência dela. Quer dizer, eles começam a perceber, especialmente quem? As viúvas. Por que as viúvas? Esse é o grupo mais necessitado que existe naquele tempo. Justamente viúvas. Volta para a carta de Tiago e ele vai dizer o que para nós sobre a verdadeira religião, aquela que de fato agrada a Deus. É cuidar do órfão e da viúva. Porque ele sabe que a viúva e o órfão são pessoas do nosso convívio, naquele tempo, extremamente carentes. São pessoas literalmente desamparadas. São pessoas que não têm ninguém no mundo que cuide delas. E essa discípula, por ser discípula de Jesus e por praticar boas obras, se tornou quem para essas viúvas? O próprio cuidado de Deus para elas. Se tornou para elas a pessoa que cuida delas, que ama elas, que atende às suas necessidades, que protege elas, que está cuidando daquele grupo de mulheres viúvas. Essa era a importância de Dorcas para o meio delas. Daí a grande preocupação. Ela vai morrer, ela vai nos deixar. Qual é o pedido deles? Vão até a cidade vizinha onde Pedro está e peça para que ele venha logo ter com a gente, para que ele venha logo estar no nosso meio, porque a gente está prevendo o que vai acontecer. E aconteceu exatamente isso. Ela faleceu. Ela faleceu, seu corpo foi preparado para a sepultura, foi lavado, colocado no quarto, no andar superior, para que Pedro chegasse e visse aquela cena. A cena já era de um funeral. Pessoas chorando, um corpo preparado para o sepultamento, ou seja, uma cena triste. Aconteceu o pior. A nossa mãe, a nossa protetora, aquela que cuida de nós, a discípula que faz boas obras, a discípula que faz as obras de Cristo, nos deixou. Esse é o lamento delas. E aí o que elas vão falar para Pedro? Elas não vão chegar para Pedro e dizer para Pedro as qualidades de Tabita. Elas não precisam chegar para Pedro e dizer, olha, Pedro, é o seguinte, Tabita tinha uma fé incrível. Tabita, olha, ela lia a Bíblia todos os dias. Tabita, nossa, ela estudou teologia. Nossa, Tabita fez... Tudo isso, gente, é necessário, mas não é prova de fé. Tudo isso é importante, vital, mas não é prova de fé. O que é que elas fazem? Chegam para Pedro e mostra, Pedro, isso aqui é Tabita para nós. Isso aqui são roupas e vestidos com os quais ela nos vestia. Ela era uma costureira e esse era o serviço dela entre nós. Ela cuidava de nós, costurando roupas para cobrir a nossa nudez. E cobrir a nossa nudez é suprir uma necessidade que temos.
Nós somos viúvas, nós não temos condições. Nós estamos fadadas a viver até o fim das nossas vidas em condições paupérrimas. Mas essa discípula de Jesus, que fez boas obras, ela costurou roupas e nos vestiu. Essa é Tabita para nós, essa é sua importância para nós. Vestiu a nossa nudez, vestiu a nossa vergonha, nos animava naquilo que ela podia nos animar, nos dava uma injeção de vida naquilo que era possível nos dar. Ela simplesmente costurava. E simplesmente costurar roupas e fazer vestidos é o que nesse texto? Prova de que ela é uma discípula de Jesus e prova da qualidade da sua fé. Boas obras é o que Jesus faria. É o que Jesus faria. Às vezes a gente pensa em termos muito megalomaníacos, achar que as coisas que Deus quer que a gente faça, ou que pelo menos dá para alguns, são coisas muito grandiosas. São coisas incrivelmente grandes. Aí a gente olha para a pessoa, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Olha que coisas grandes que ela faz. Esse texto está mostrando o outro lado da moeda, onde Deus está nas coisas grandes e nas coisas pequenas. E aquilo que para nós é relativamente pequeno, como costurar roupas para vestir viúvas, o que é no texto? Prova de que ela é uma discípula de Jesus e que faz as obras que Jesus realizava. E o testemunho dela está onde? O testemunho dela está nessas viúvas que cercam Pedro e chorando mostram para Pedro as roupas que Tabita costurava para elas. Exatamente ali estava a prova de uma fé visível, de uma fé prática e de uma fé concreta. Aonde estava a fé de Tabita? A fé de Tabita estava nas coisas que ela fazia, e o que ela fazia eram aqueles vestidos. Ali, vestidos, roupas, que coisa simples, gente. Roupas, vestimenta, é colocado ali como prova e testemunho da qualidade da fé dessa mulher. Em terceiro lugar, o texto nos fala de um trabalho que gera a vida. E aqui eu quero pedir a licença para fazer mesmo uma interpretação poética desse texto. Olha o que diz lá no versículo 40b a 41. Pedro ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. Esse terceiro aspecto que eu quero destacar com vocês é que a gente percebe que a fé é um trabalho que gera vida. A mesma fé que atuou em Tabita e fez com que Tabita se tornasse uma costureira para vestir a nudez daquelas viúvas, para vestir a vida indigna de uma viúva nesse contexto, é a mesma fé que tirou Tabita da morte. A fé que houve em Pedro, a fé do vestido, a fé da ressurreição. É uma mesma e única fé. Um trabalho que gera vida. E fé cristã é fé que só gera vida. Gera a vida para aquelas viúvas que estavam desamparadas. E aqueles vestidos e aquelas roupas de Tabita eram alegria para elas, eram vida para elas. Fé de um homem chamado Pedro, que vê aquela situação. E você para pensar que o poder que atuava nos apóstolos nesse contexto, ou seja, aquilo que Deus estava fazendo por meio deles, nesse movimento inicial da igreja, era algo muito expressivo. A gente vê aleijados sendo curados, leprosos sendo purificados, cegos encontrando visão, enfim, a gente vê diversos milagres acontecendo assim. Dentro de Atos nós temos 2 milagres relacionados à ressurreição, o de Tabita e o de Eutico, depois com Paulo. Esse milagre que Pedro realizou e que foi registrado para nós em Lucas, em Atos dos Apóstolos, dá prova do seguinte: a fé que está atuando nessa comunidade inteira de discípulos de Jesus tem um serviço muito variado. É um multiforme serviço de uma mesma e única fé. A fé que parte da onde? De Deus, da sua graça.
é uma fé na sua graça, é uma fé dinâmica, porque é uma fé que está caminhando em direção a Jesus e junto com Jesus. Não é uma fé estática e parada, é uma fé que é sempre um contínuo, em direção a Jesus. Daí é que vem o dinamismo da nossa fé. Nós não estamos parados, nós estamos caminhando em direção a Jesus. E caminhar em direção a Jesus vai deixando na nossa vida exemplos, provas e testemunhos de que este Cristo está transformando quem somos. E esse exemplo de que Cristo está transformando quem somos só se vê nas coisas que você faz. Só se vê na tua vida prática e não no campo religioso e conceitual da tua vida. Mas só se pode enxergar nas coisas que você faz. E só para dar um exemplo para vocês, abre aí sua Bíblia no capítulo 9 de Atos. Eu só quero dar um exemplo, só no capítulo 9 de Atos, eu vou dar para vocês 9 exemplos de fé. Pode ficar sossegado, não vai ser 10 minutos cada exemplo de fé. São rápidos. É só para você ir acompanhando aí comigo no texto, no capítulo 9. O primeiro exemplo de fé. A fé que transformou pessoas, homens e mulheres comuns do mundo dos judeus, em seguidores do caminho. Os seguidores do caminho, quem são aí no texto? Que Paulo vai perseguir esse pessoal? São os discípulos de Jesus. Homens e mulheres que decidiram crer em Jesus. Têm fé em Jesus. E essa fé fez o que com eles? Deixou eles dentro de casa, pensando e refletindo na nova fé deles? Não. É uma fé que se torna visível. E porque se torna visível, eles são reconhecidos como seguidores do caminho. E esses seguidores do caminho começam a serem perseguidos pelo judaísmo, especialmente os fariseus, por causa da fé deles. São perseguidos por causa dessa fé. A mesma fé, segundo exemplo, que transformou o perseguidor dos seguidores do caminho em perseguido por causa de Cristo. Paulo. Ele está aí no comecinho do capítulo 9 fazendo o quê? Perseguindo aqueles que são seguidores do caminho. Mas ele tem um encontro com quem? Com o próprio Cristo. E ali nasce o que em Paulo? Fé. Fé que é graça de Deus. Foi Cristo quem apareceu ali para ele, não foi ele que foi atrás de Cristo. Cristo aparece ali para ele, ou seja, fé, graça de Deus. Ele tem um encontro com Cristo. Esse encontro com Cristo transforma a vida dele totalmente, da água para o vinho, 180 graus, muda tudo. Isso é a mesma fé. A fé que fez do perseguidor agora perseguido. Terceiro, a fé que levou um homem chamado Ananias a arriscar a sua vida e no meio de muita preocupação para orar por um famoso perseguidor dos seguidores de caminho. Essa é a sequência do texto. Ananias é o cara que vai receber de Deus uma ordem. Ananias, tem um cara chamado Saulo, ele teve um encontro comigo e o resultado é que ele ficou meio cego. Então, por gentileza, sai da sua casa, vai até onde ele está, ora com ele para que ele retome a sua visão. E aí o que acontece? Ananias fica preocupado. Mas, Senhor, eu sei quem é esse cara. Esse cara é um perseguidor. Esse cara estava indo até Damasco justamente para quê? Para perseguir, lançar na prisão os teus seguidores. E eu sou um seguidor, Senhor. E você está me mandando eu ir encontrar com esse cara? Aí o Senhor, é isso aí mesmo, você entendeu. E aí o que ele faz? Ele vai. Isso é fé que o move. Colocou para fora de casa. Colocou ele para arriscar a sua própria vida. Para quê? Para que Paulo recuperasse a visão. Ele é levado para isso, até lá. E por meio de Ananias é que Deus vai ter o seu primeiro encontro verbal, discurso e etc. A sua primeira conversa com o apóstolo Paulo, através de um seguidor do caminho. Quarto exemplo. Fé que fez com que o perseguidor Saulo agora se tornasse um pregador do evangelho, colocando a sua vida em risco. É a sequência do capítulo 9. O que vai acontecer? Esse cara que perseguia, agora por causa da sua nova fé no Cristo, o que faz? Se torna um pregador do Cristo que ele antes perseguia. E isso coloca ele na mesma situação dos seguidores do caminho que ele estava perseguindo. Ou seja, perseguido e agora sua vida está em risco.
E aí os judeus querem matar Paulo. Por onde ele passa pregando a fé no Cristo, o que acontece? As pessoas estão tentando matar ele. É agora um homem que tem transformado pela fé uma vida que está sempre em risco, por causa da sua nova fé. Um quinto exemplo, a fé que levou Barnabé a se arriscar para apresentar Saulo aos apóstolos em Jerusalém. Barnabé era um discípulo conhecido, famoso, que já tinha um testemunho justamente pela sua grande fé. Capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos e depois também no capítulo 11. Esse Barnabé é alguém que vai apresentar o perseguidor, agora supostamente convertido, aos apóstolos em Jerusalém. Ele vai levá-lo a Jerusalém e apresentar ele para a igreja em Jerusalém. Você já imaginou se essa conversão fosse uma farsa? Você já imaginou se essa conversão de Saulo fosse apenas um negócio mascarado de Saulo para descobrir os seguidores do caminho em Jerusalém? Você já imaginou se fosse isso? Barnabé, movido pela sua fé e as certezas que essa fé produzia nele. Porque quando você olhava para Paulo, você poderia até enxergar um perseguidor. Mas quem é que Barnabé já enxergava? Alguém chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios. Lembra daquilo que a gente falou na primeira pregação? Eu sei que eu estou pedindo demais, querer lembrar a coisa de um mês atrás, né? Mas quando Jesus olhou para Simão, lembra disso? Ele olha para Simão e quem que ele vê? Aquilo que ele é, pescador. E um pescador meio bruto e tal, características dele próprio. E o que é que Jesus diz para ele? Tu és Simão, pescador bruto, ou seja, você é quem você é hoje. Mas quem eu estou enxergando? Eu estou enxergando a rocha sobre a qual eu vou fundar a minha igreja. Isso é fé. O que é que Barnabé está fazendo com Saulo? Exatamente a mesma coisa. Isso é ele movido pela sua fé. Em sexto, uma fé que levou Pedro a visitar os irmãos que viviam em outras cidades para atendê-los em suas necessidades. Uma fé que move essas pessoas a saírem do seu ambiente, irem para outros ambientes, para cuidar de irmãos, para cuidar de pessoas, para atender o pessoal em Jope, em Lida, para cuidar de paralíticos, para cuidar de viúvas, para cuidar de órfãos. Fé que os moveu para isso. Um Pedro que sai dali e faz exatamente as coisas que fez quando saiu a cura de Enéas, e esse é o sétimo exemplo. Uma fé que se traduziu na cura de Enéas e na ressurreição para Tabita. Uma fé de alguém que saiu de casa, saiu da sua zona de conforto e foi visitar irmãos necessitados. E o que essa fé produziu? Em que ela se traduziu? Na cura para um doente chamado Enéas e para uma morta chamada Tabita, que foi trazida de volta à vida. Daqui, gente, a gente tem mais duas coisas. Uma fé que, testemunhada e em sua múltipla e dinâmica ação, levou muitas pessoas a crerem no Senhor. Fé que se reproduz e gera vida atrás de vida. Os outros exemplos, a fé da própria Tabita e a forma como o texto se encerra. Quando Jope viu aquilo, muitos creram no Senhor. A mesma fé que fez toda essa jornada, só os 9 exemplos do capítulo 9 de Atos, agora termina gerando mais fé. E gerar mais fé é gerar mais vida. É exatamente a trajetória onde uma mesma e uma única fé sempre se traduz em trabalho, em ação, que nos tira da nossa zona de conforto, nos tira da nossa realidade, nos tira do querer ter fé para conseguir coisas para nós e entender que a fé não é para que você tenha mais coisas para você, mas que a fé é para que você dê para os outros aquilo que já é seu. É exatamente o processo inverso que a fé quer produzir em nós. Esse negócio de dividir o que se tem, de compartilhar o que se tem, não são movimentos socialistas, comunistas e de esquerda que ensinaram para o mundo. Quem ensinou a se dividir o que se tem e a dar o que se tem foi Jesus Cristo. Isso é poder transformador do seu evangelho. Leia Atos e me prove o contrário. Isso é fé
traduzida em vida, traduzida em uma vida que não quer mais nada para si mesmo, mas que só consegue enxergar a necessidade do próximo, só consegue ver a necessidade do próximo. Uma fé que nos coloca em uma situação de decisão. Quais são os assuntos que a gente vai levar a Deus nas nossas próximas orações? Quais são os anseios por ter coisas que a gente vai continuar tendo daqui para frente? Porque às vezes aquilo que Deus te deu é exatamente o que Ele precisa para suprir as necessidades de pessoas que estão ao seu redor. Tabita era uma simples costureira. E sendo uma simples costureira, ela é uma discípula de Jesus e que veste mulheres que necessitam dela. Essa é a fé do Evangelho, na sua simplicidade, nas grandes coisas, como a conversão de um apóstolo Paulo ou na ressurreição de uma pessoa que estava morta. É a mesma fé que está presente no gesto de você costurar uma roupa e vestir uma pessoa em nudez. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo teu Evangelho, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque essas histórias têm produzido vida em nós. Senhor Jesus, que o exemplo da costureira Tabita seja um diferencial, seja um marco na nossa caminhada com o Senhor. Que a gente definitivamente, Pai, aprenda a olhar para o gesto de costurar uma roupa e de vestir pessoas necessitadas como um exemplo gritante daquilo que é a fé que o Senhor quer produzir em nós. Fé que faz sem esperar nada em troca. Fé que abre mão do que se tem para suprir a necessidade daquele que não tem. Pai querido, nos ensina, Pai, a olharmos para o nosso próximo com o teu olhar. Olhar para o nosso próximo da mesma forma como o Senhor olhou para nós, na nossa necessidade. Porque é isso, Pai, o que a gente encontra na sua palavra e o grande testemunho do seu Evangelho para nós. Todos nós, Pai, estávamos perdidos e mortos na nossa condição. Mas o Senhor olhou para nós e enxergou muito mais do que inimigos do Senhor, do que pecadores e malfeitores, do que homens e mulheres que viraram as costas para o eterno. O Senhor olhou para nós e enxergou somente a nossa necessidade. A necessidade de vida, a necessidade de sentido, a necessidade de comunhão com o nosso Criador, a necessidade de sermos livres, Pai. Foi para isso que o Senhor olhou. E o Senhor fez alguma coisa por nós. Obrigado porque este exemplo é o que deve motivar a nossa vida. É o que deve determinar toda a nossa ação. Assim como o Senhor deu o seu Filho para morrer por nós. Nos ensina, Pai, a abrir mão do que temos e abrirmos mão daquilo que a gente pensa que é, para servirmos o nosso próximo da mesma forma como o Senhor nos amou e nos serviu. Nos ajuda, Pai, a não termos uma fé nominal. Nos ajuda a não termos uma fé da boca para fora, mas uma fé que se traduz em vida, vida com o Senhor, vida prática, onde a qualidade da nossa fé será provada por intermédio das nossas obras. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.